Hoje nós vamos começar uma série, amém? E o nome dessa série é Vencendo o Desânimo. E como nós necessitamos, né? Todos nós que estamos aqui, todos nós, já passamos por algum momento de desânimo, sim ou não? Alguns ainda estão no processo, outros já venceram, outros precisam continuar na peleja, mas isso faz parte da sociedade de hoje. Mas quantas vezes que nós estamos passando por isso e não conseguimos vencer essa situação? E não são pessoas mundanas que somente passam por esse momento. São pessoas que estão na presença de Deus, que muitas vezes já experimentou o melhor de Deus, que muitas vezes o Senhor já usou de uma forma tremenda, né? Que você chegou e fez o que fez para o Senhor, e as pessoas olhavam para a sua vida como uma referência de Cristo sobre essa terra, né? Você determinou e buscou e conquistou algo bom nessa terra, ou uma casa, ou um carro, e assim vai. Mas certo momento da sua trajetória, da nossa trajetória, como homem e mulher de Deus, nós muitas vezes podemos fraquejar no meio dessa caminhada. Ou às vezes por causa de uma perca de um ente querido, né? Ou mesmo a sua perca ou vontade de buscar a presença de Deus. Isso se chama desânimo. E hoje aqui nós vamos trabalhar como vencer o desânimo. Primeiro nós vamos trabalhar 3 pontos. Vocês querem que eu aumente mais? Então tá bom. Vocês estão me escutando não, gente? Agora está de boa ou estava bom assim? Primeiro então, hoje então nós vamos trabalhar 3 pontos, né, que nós precisamos discorrer aqui, entender e compreender, e nós vamos perceber que há algumas situações então em nossas vidas que nos afasta de Deus, que nos afasta do propósito, da presença de Deus, e nós precisamos vencer, né? E aqui eu quero começar com você falando a raiz dessa palavra desânimo. Escute só, quem quiser anotar, anote, não sei como é que você está aí, mas faça isso aí que é de Deus, para que a gente possa vencer na palavra. A palavra desânimo tem por raiz a palavra anima, em latim, e psiché, em grego, significando alma. Olha só, escute só, que loucura. Aí pode-se dizer que alguém que desanima é alguém que é governado por sua alma. O dicionário Aurélio nos traz como sinônimo de desanimar, fazer perder o ânimo, a coragem, a energia, desalentar, esmorecer, desistir. A palavra desanimar no grego tem um sentido de abatido, desencorajado ou desfalecido. Olha o tanto de situações que é por trás desse desânimo, né? E quantas vezes, vocês prestaram atenção em tudo que eu falei aqui, qual é o significado e o que está por trás dessa situação? E quantas vezes nós estamos nessa situação? E muitas vezes nós estamos cansados de algum dia, de algum momento, alguma situação, que nós trabalhamos tanto, né? Nesses dias, durante a semana, e chegamos em casa meio cansado, porque é normal o cansaço físico do corpo, isso é normal. E uma pessoa chega para você e diz: vamos fazer algo? Vamos para a igreja? Ou vamos orar? Ou vamos ler a Bíblia? Ou algum aí que você tem um grupo da sua célula, ou um grupo que vocês fizeram para ler a Bíblia junto, quantos capítulos por dia, né? E as pessoas mandam lá, e vamos orar? Vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso. Você começa até bem, mas chega um certo tempo, você começa a parar de ler aquilo, você começa a parar de orar, você começa a ver aquilo com os bons olhos, ou senão, você desanima daquilo, né? E muitas vezes isso é um cansaço, que se você não podar esse cansaço de uma vez por todas, e ir cansado mesmo, isso se torna um desânimo. E quantas vezes eu e você, nós dizemos assim, ó, no meio dessas situações que eu falei, eu estou tão desanimado,
Não é assim que a gente faz? Não, hoje eu não vou fazer isso não, porque eu estou tão desanimado. Mas o que a gente precisa perceber? Que essa palavra desânimo, ela vai desencadear esse tanto de situação que está aqui. Então, a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então, cuidado com aquilo que você fala, que você expressa, porque senão isso pode se tornar ruim para a própria vida, para a nossa própria vida, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender e compreender é que você não vai dizer mais que você está desanimado. Você vai dizer, cara, eu estou cansado, de fato, né? Eu estou cansado aqui, eu quero ficar de boa hoje, mas eu não estou desanimado. Mas uma coisa que eu quero falar para você também é, se você está cansado, vai cansado mesmo, porque senão isso se torna uma rotina, e toda vez que algo começa a se tornar rotina, um cansaço começa a se tornar rotina, dá espaço e a brecha para o desânimo entrar. Isso é fato. Então a vida cristã, né, porque, deixa eu dizer algo para você aqui, ó. Você trabalha todos os dias, sim ou não? Cansado ou não, você precisa estar lá, irmão, senão você não vai pegar o pacote no final do mês. Você não vai pegar o faz-me rir no final do mês. Então você precisa estar lá cansado ou não. Isso é fato e não tem desculpa que você faça, né? Não tem atestado, porque atestado é só alguns dias. Mas aqui não tem isso não, né? Crente não mente que está doente para não ir não, né? Sangue de Jesus tem poder, não faz isso não. É melhor ser verdadeiro, né? Mas o que acontece? Você precisa estar ali todos os dias da sua vida. Cansado ou não, você precisa estar ali. Porque senão, você não vai pegar o negocinho. Então, por que a gente vai negociar com Cristo? Por que nós vamos negociar com Jesus? Né? Ah, não, eu estou cansado, hoje eu não vou ler a Bíblia hoje não. Porque, tipo assim, a Bíblia é nosso manual, nosso alimento e o nosso refrigério sobre essa terra. Se a gente não mergulhar no nosso manual, refrigério nessa terra, o que será de nós? Né? E quando vai começando a deixar de fazer um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você vê, você tem 20 dias que você não ora mais, você não busca Jesus mais, que aí sim o desânimo bate. Aí abre esse precedente aí, para que a presença de Deus saia de nós e a gente perca aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos lá. Há uma parábola milenar que relata a história de um leilão que houve no inferno, onde as ferramentas usadas pelo diabo estavam sendo exibidas. Entretanto, escondida num canto à parte, havia uma determinada ferramenta onde, logo abaixo, liam-se os seguintes dizeres: não está à venda. Um comprador muito interessado perguntou ao diabo: por que vocês não estão vendendo aquela ferramenta? O diabo, muito orgulhoso, olha só, muito orgulhoso e arrogante, disse: algumas das ferramentas que utilizo são indispensáveis e essa aí é uma delas. E com ela posso penetrar profundamente no coração, esmagando suas emoções e imobilizando suas mentes. Essa ferramenta tem o nome genérico de desânimo. Olha só, tanto que o trem é canseira. Então, como que você vai proferir isso? Você vai falar que você está desanimado. Quando você diz isso, você está dizendo assim, ó, não, pode ficar de boa, que agora o Satanás está tomando conta de tudo aqui. Porque o desânimo, ele é dele, irmão. É dele, ele é tão arrogante e soberbo, que ele não vende, não dá, não empresta, ele só penetra na vida das pessoas. E onde começa isso? No coração, mente, ou seja, nos seus sentimentos. Agora você entende por que eu e você não buscamos a Deus pelo que nós sentimos? Né? Porque de fato, se a gente for buscar a Deus por tudo aquilo que nós sentimos, nós não vamos vencer. Porque muitas vezes nós estamos orando ao Senhor e nós não sentimos Ele. Não é dizer isso então que Ele não está conosco. Nós só não sentimos naquele momento, mas Ele está conosco. Nós precisamos entender que se nós aceitamos Jesus como um suficiente Salvador das nossas vidas, Ele habita dentro de nós, isso é ponto final. Essa é a trajetória que o Senhor tem para nós e não vai mudar isso. Entende então por que você precisa persistir na vontade, na presença e na busca do Senhor? Porque o desânimo, ele é uma ferramenta que nos paralisa. E de fato é isso. Então nós vamos mergulhar aqui
nessa situação e nós necessitamos de estar ligado nessa noite e afastar de vez qualquer boato ou situações ou aproveito que está sendo contra nossas vidas sobre o desânimo. Nós vamos dar um basta. Chega, sai para lá, nós somos vencedores. Sim ou não, igreja? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Quem nos faz vencedor é o Senhor, mas aquele que está desanimado, ele não agrada o Senhor, porque o desânimo não vem do Pai, o desânimo vem do nosso inimigo. Nós temos um inimigo, e esse inimigo é Satanás. Não tem outra conversa, e o desânimo vem dele. Então, você, desde de antemão, você que está longe da vontade e da presença do Senhor, por causa daquilo, ou isso, ou porque, ou não, volte correndo enquanto é tempo, chuta esse desânimo para lá, e deixa a glória do Senhor fluir sobre a sua história, porque de fato nós somos isso, nós somos abençoados e vencedores, porque o próprio Senhor Jesus já nos fez isso. Então deixa o desânimo para lá e vamos vencer. Prosseguindo aqui, o povo de Israel era portador dessa síndrome. 10 dos espias desanimaram o povo com palavras terríveis de desencorajamento, carregadas de dúvidas com relação ao propósito de Deus. Naquele momento, o veneno do desânimo foi inoculado em seus corações. Em razão disso, eles foram impedidos de tomar posse da terra prometida. Por estarem tão envenenados, tiveram de voltar ao deserto e amargar mais 40 anos de peregrinação e ermo. E o pior, todos morreram no deserto. O desânimo gradualmente vai minando as forças e retirando a seiva da vida. Eu quero contar uma história para vocês que está lá em Números 13, 26 ao 33, não precisa abrir. Essa história eu vou contar ela para a gente ir para outra história e caminhar. Aqui conta a história dos espias, né? Daqueles 12 espias que Moisés falou o que para eles? O negócio é o seguinte: Deus liberou para nós uma terra prometida. Isso é uma promessa de Deus para nós. Então Moisés, volta aqui, peraí que vai chegar no Josué. Moisés então diz o seguinte, levanta 12 aí, 12 dos cabeças das tribos aí, do chefe, vão lá, ver como que é a terra, porque nós vamos precisar atacar a terra, que o Deus já declarou que ali é nosso. Nós vamos lá então ver como é que é essa situação para a gente vencer. Alguém lembra dessa história? Então voltaram, né, os 12 espias, e 10 disseram assim, ó, o negócio é o seguinte, lá é top, lá tem mana, leite e mel, lá é diferenciado, só que o negócio é o seguinte, ó o porém dos crentes, o negócio é o seguinte, lá tem gigante, e não é só gigantinho não, é gigantão, e lá tem problema, porque nós vamos ter que enfrentar os homens. E eles são bem armados. Mais 2 olharam para aquela situação e falaram assim: rapaz, vocês estão ficando perturbados, vocês estão loucos, não importa se tem gigante, não importa se a gente tem que lutar, se é uma promessa de Deus para mim e para você, não importa o que é, nós vamos vencer. Olha a mentalidade de pessoas que está com o Senhor, a flor da pele, com o fogo do Senhor dentro de si, e olha aquelas pessoas que já não está mais aquele fogo todo com o Senhor. Ainda traz para o povo um desânimo de ir lá e lutar e batalhar por uma promessa que já foi liberada. Não é estranho? Então Josué e Caleb se levantou no meio daqueles e disse assim, ó, não, não importa o que tiver lá, eu creio no seguinte, se foi Deus que falou que a gente vai conquistar, pode ser o que tiver, eu creio nisso e vamos embora. Vamos embora porque não quero saber se tem gigante, eu quero a terra prometida, foi decretada pelo Senhor. Deixa eu dizer algo para você, não importa o tamanho da guerra que está na sua vida, não importa o tamanho do gigante que está aí sobre a sua história, o que importa é que Jesus disse que nós chegaremos na terra prometida. Tá bom, vai ter luta, mas não importa, nós venceremos, porque a palavra saiu dele. E se é a primeira do meio e a última palavra, não importa, o que importa é a palavra de Deus sendo decretada sobre a minha vida e sobre a sua história. Não importa o gigante, o tamanho que é, o que importa é o tamanho do nosso Deus, que Ele é maior do que qualquer gigante que existe sobre a sua vida nesse momento. E é dessa forma que a gente tem que entrar e dedicar no Senhor e confiar no Senhor. Olha só então,
Vamos lá para Números agora, 32, 7 ao 13, eu quero que você abra nesse local. Números 32, 7 ao 13. Amém? Acharam? Números 32, do 7 ao 13. Diz assim, ó. Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei a Cades Barneia para espionar essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito, de 20 anos para cima, deixaram de ser fiéis a mim. E por isso, juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha só, a promessa já foi desde Abraão, que a terra prometida ia ser do povo de Deus. Olha só, somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente naquele tempo. Isso é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. Olha só, irmãos, que tentação. Então Moisés vendo aquela situação, depois de um certo tempo, a mesma situação de desânimo no meio do povo, queria voltar. Moisés já falou logo: sai fora com esse desânimo. Deixa eu dizer algo para vocês. Você viu o que aconteceu lá atrás? Quando os pais de vocês vieram da terra que é prometida, de um Deus vivo e poderoso para nós, para mim e para vocês, mas os pais de vocês vieram com aquela conversinha, que era difícil entrar lá na terra prometida. Não, aqui não vai ter isso, sai fora. Sabe por quê? Nenhum deles entraram na terra prometida. Nenhum deles, se essa geração aqui for dessa mesma forma, não vão entrar. Tira isso do coração de vocês, porque a terra prometida, ela já é estabelecida para mim e para você. Então Moisés, né? Amém mesmo, é para nós também. Então Moisés, no meio daquela situação, foi lá e deu esse sacode no povo. E de fato eles começaram a marchar para ter essa terra prometida. Deixa eu te dizer algo. Você começou tão bem na obra de Deus, top demais, buscando ao Senhor, sendo um obreiro, com o sonho de ser um pastor, um líder, com o sonho de fazer algo para engrandecer o seu Senhor nessa terra, porque você teve um encontro com Deus, que quando você mais necessitou da sua vida, Ele foi lá e te abraçou e falou: agora você está aqui comigo e vamos embora. No meio dessa situação que Deus, e você veio, você fez, você orou, você dedicou um tempo, você estava mergulhado na palavra, você estava mergulhado em todos os encontros que tinha, você estava lá, os cultos, irmão, então, quem que vai vir? Pode contar comigo que eu sou o primeiro. Não é assim quando nós chegamos no Senhor? Mas vai passando um momento da nossa história, que nós vamos afastando e falando: ai, espera aí que parece que essa dificuldade, essa necessidade está maior do que aquilo que o Senhor liberou para a minha vida. Deixa eu dizer algo para você: não é que está longe ou que o Senhor não quer te abençoar, é o seu coração ou a sua alma que governou esse processo de luta, batalha e peleja para você e nós conquistar a terra prometida, e viemos então agora com a conversa que, será que Deus é bom mesmo e que a gente vai conseguir entrar na terra prometida que mana leite e mel? Mas olha o tanto de gigante, como então que Deus pode fazer isso na minha vida? Ele vai falar para mim, para o lugar, que aquele lugar é para mim, mas olha a guerra que está lá. Deixa eu dizer algo para você, e eu vou repetir mais uma vez: não importa a guerra e o gigante, o que importa é a palavra de Deus. Se Deus já liberou a palavra sobre a sua história, pega ela e põe dentro do seu coração e vai em frente.
Não importa, e deixa eu te falar um negócio, se o sonho de ser alguém usado pelo Senhor está indo por água abaixo, volte, entenda o que está acontecendo, vê se é a alma que está governando, porque o Senhor ainda te espera como um homem ou uma mulher de Deus, usado e ousado em sua presença. Mas o desânimo, ele tende a fazer isso conosco, a nos afastar, a nos tirar, a nos roubar da presença e da vontade do Senhor. O Senhor era o centro das nossas vidas, o Senhor era o centro daquilo que a gente queria, a Bíblia era o meu alimento, a oração, jamais vou ficar sem orar, porque eu sei que é aquilo que eu desejo. Mas e sua vida hoje? Mas e a nossa vida hoje? Será que está desse jeito? Hoje nós já desanimamos, porque tem lutas e batalhas até a gente chegar na terra prometida. E se eu dizer algo para você, que a Bíblia nunca relatou na sua história que teremos algo fácil para que a gente possa conquistar. Porque de fato, se Deus chega e fala assim, ó, olha, tudo que você quer, você vai ter. Pode pedir. Aí você pede, ele está aí. Será que de fato você ia dar valor naquilo que você conquistou? Ou seria mais uma conquista que logo ia passar e esquecer daquilo ali? Mas não, as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor é para ser desfrutada com, sabe, aquele prazer que você chegou e olhou e conquistou. Quem estuda aí sabe como que funciona, passa um tempão estudando, quando forma é a maior alegria que tem, porque você pelejou, você não parou, você foi lá e dormiu tarde, acordou cedo e foi para a batalha. Uau, conquistei, cheguei, vamos lá, agora ter uma vida financeira melhor. Sim, com o Senhor precisa ser da mesma forma. A dedicação que nós temos com o Senhor precisa fluir de uma forma sobrenatural nesses dias. O Senhor precisa de uma igreja remanescente, uma igreja que olha para Ele e não vai desanimar por causa de qualquer situação, ou porque Ele não te deu algo, ou porque ainda não chegou, porque você precisa acalmar o seu coração. Se a bênção ainda não chegou, é porque será que nós temos a maturidade de receber aquilo que a gente tem pedido? Ou nós vamos nos perder no meio às bênçãos que o Senhor tem derramado para nós? E deixa eu dizer algo para você, a prosperidade que eu estou dizendo aqui, não é somente dinheiro. Não, dinheiro é que você tem e pronto. A prosperidade é você ter a vida de Deus dentro de você. Porque se você tem a vida de Deus dentro de você, você vai buscar o Senhor de uma forma tão poderosa, tão tremenda, tão sobrenatural, que a vida de Deus vai fluir e você vai ser cheio. E você sendo cheio, vai transbordar para as outras áreas. Mas primeiro, essa prosperidade que eu quero do Senhor não é só dinheiro, irmão. Dinheiro é uma consequência da sua vida com Deus que Ele vai te dar, se você for de fato vai promover a obra dEle. Se não, para que você tem dinheiro? Para que você tem uma empresa? Para que você quer ganhar dinheiro? Você vai promover quem? Como? Onde? Para quê? Se não for para o Senhor, vai ser só mais um que tem dinheiro e não vai promover os céus. Então, a prosperidade do Senhor que eu digo para vocês é essa: ter a presença de Deus. E tendo a presença de Deus, o desânimo vai embora. Nós só conseguimos vencer o desânimo se nós tivermos a presença de Deus. Senão, nós vamos cair num erro, nós vamos cair num buraco, e esse buraco, ele é fundo. Para a gente sair, não tem como sozinho. Nós só vamos sair se tiver o Senhor dentro de nós, se tiver o Senhor lutando por nós. Continuando. Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês sobre o primeiro ponto. O primeiro ponto é: o desânimo tem características que o identificam. E de fato é isso. Certamente que há um conjunto de fatores que contribuem para o desânimo, como críticas contundentes, decepção, falta de dinheiro, desvalorização social, fadiga pelos estudos, doenças prolongadas, estresse, falta de apoio espiritual, moral, social e intelectual. Realmente, o desânimo é algo perigoso e precisa ser detectado em suas vidas. Olha o tanto que isso é forte. Realmente, o desânimo é algo perigoso e precisa ser detectado em nossas vidas.
Eu disse aqui, eu citei algumas situações que pode desencadear nesse momento de desânimo. Agora eu quero que você reflita, a igreja do Senhor Jesus, desse último tempo que o Senhor está às portas. Você consegue detectar agora o desânimo que está fluindo na sua história? Você consegue olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou com desânimo nessa situação? Ou você consegue chegar no Senhor e dizer assim, ó: Senhor, o Senhor pode mostrar para mim, Jesus Cristo, o Senhor pode mostrar para mim qual é o desânimo que tem me afastado da presença de Ti? Sabe, com muito carinho, o Senhor vai te revelar isso. E muitas vezes, igreja, não é uma situação de desânimo que explode de uma hora para outra. O desânimo, ele tem aquela situação de, ele começa no seu mais íntimo, no seu profundo, bem pequenininho. Você pode perceber isso. E bem pequenininho você já começa a afastar da presença do Senhor. Porque você não consegue perceber bem rápido aquilo que é que está te afadigando, né, te deixando prostrado, que está te deixando sem buscar a presença de Deus, que está te deixando sem produzir. Começa bem pequenininho. E se você não detectar isso aí e logo dar um basta, ele vai crescendo. E ele vai crescendo e ele vai trazendo, o desânimo então é uma porta de entrada para outra situação. Você já viu aquela pessoa que começa no desânimo e termina prostrado numa cama? Ou se não, aquela pessoa que é cheia de sonhos, cheia de objetivos, né? Que o Senhor já revelou, como eu disse aqui, que vai ter uma terra prometida e que você vai alcançar algo poderoso. Você tem essa promessa dentro de você. Aquela promessa que quando você chegou, quando Deus falou, não foi pessoas que falaram, não, igreja. Não foi o seu pastor até que ele é um homem de Deus, não foi o seu líder até que ele é um homem de Deus, mas foi o próprio Senhor que chegou e revelou dentro do seu ser, no seu mais profundo, quando você estava buscando ao Senhor e dizia para ele assim, ó: eu jamais vou deixar o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha história, eu quero mais de Ti, usa a minha vida, usa a minha história. Eu creio que todos aqui já fez essa oração, porque quando a gente tem o impacto de quem é Cristo sobre nossas vidas, nada mais importa. Ou seja, tem que ser assim. Então, quando você chegou e teve aquele impacto, que Deus falou no seu coração tremendo, né, que você tinha sonhos, objetivos, você olhou e falou: cara, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, é isso mesmo que eu quero. Mas vai chegando um certo momento, aquilo não acontece. Mas vai chegando um certo momento, aquela situação que Deus falou dentro de você, você já começa a duvidar. Nós, vou pôr nós, não vou pôr você, nós, porque nós somos seres humanos da mesma matéria e é canseira a nossa matéria. Se não for Jesus, irmão, nós estamos lascados, lascadinho, não tem outra não. Então aquela situação, aquele desejo de conquistar no Senhor, o Senhor ainda não entregou, e a gente já começa a duvidar. Aí que vem pequenas situações dentro de nós, ou seja, uma frustração no ministério, ou seja, uma frustração dentro de casa, ou seja, no seu serviço, né? Ou seja, em alguma área financeira, e você chega e fala: meu Deus, o que aconteceu? Parece que Deus me abandonou, parece que não é isso que Deus quer para a minha história. E a gente se perde no meio desse processo, e começamos a murmurar, e deixamos essa situação pequenininha alastrar. E quando a gente vai ver, a gente está longe da vontade e da presença de Deus. Quando a gente vai ver, a gente já não consegue mais produzir como a nossa paixão por Senhor era antes. A gente já não consegue mais mergulhar na presença do Senhor como era antes, porque a gente já tem dúvida de quem Deus é na minha vida. Deixa eu dizer algo para você. No meio desse processo aqui, no deserto que eles passaram lá, você pode perceber que eles não morreram nem de fome e nem de sede. E no deserto não tinha água, é pouca água que tem no deserto, não tem comida. Meu Deus, como você vai achar comida no deserto, no meio daquele tanto de areia quente, e à noite aquele frio louco? O pessoal de lá não morreram,
nem de fome, nem de sede, nem de frio e nem de calor. Eles morreram por causa da desobediência, porque eles já não olharam mais Deus como era um Deus de promessa, que eles entregaram a promessa para eles, só que eles não confiaram no Deus mais. Eles deixaram de produzir a excelência para o Senhor, por causa que eles desanimaram e olhavam e falavam, mas e aí, o que vai ser de nós? Deus estava provendo, como está provendo sobre nossas vidas, mas calma que a terra prometida vai chegar, você precisa continuar a lutar, eu preciso continuar a lutar, nós necessitamos de continuar a crer no Senhor de uma forma que a terra prometida, nós vamos chegar lá, mas é só quem acredita no Senhor e vence o desânimo, a peleja que consegue. Tomara que eu e você estamos nesse time que é separado para chegar na terra prometida. Eu quero contar uma história para você que Deus está me incomodando, então eu vou contar. Certa feita, eu bati o meu carro e, na verdade, o cara bateu em mim. E aí deu certo, beleza, peguei o dinheiro, né, da batida, meu carro não dava para arrumar mais, dava, mas eu não quis mais, né, Deus abençoou e tal, beleza. Eu tinha um dinheiro na minha mão, e com esse dinheiro na minha mão, eu estava prestes a comprar outro carro, e procurando e nada. Chegou um certo momento que aconteceu um fato, que o inimigo entrou mesmo para testar, sei lá se é o inimigo, ou se Deus permitiu para testar minha fé, não sei como é que foi. Mas entrou um fato que tinha um carro ali para comprar e tal, tudo mais. Chego lá e o cara era conhecido de uma pessoa, de outra pessoa e tal, de confiança e tudo mais. Eu doido no carro e vacilei e não dei atenção, e o Espírito Santo ainda me falou, não, e eu louco demais, doido demais para ter o negócio, em um momentinho pequenininho que eu vacilei, perdi um dinheiro. Quer saber o preço? Vou falar, 3.500, perdi um dinheiro. Eu cheguei em casa, irmão, eu olhei para os meus filhos, para minha esposa, eu falei, não, mas eu fui burro, hein? Mas eu falei, calma não, chorando. Porque homem é assim, né? Quando ele cai num golpe, como que eu fui acontecer isso comigo? Não é assim o homem? Mas eu falei, moço, mas eu fui burro com força. E chorei. Só que naquela situação, era o teste para me acreditar, crer no Senhor de fato, ou pôr culpa nele e pôr tudo por água abaixo. A primeira coisa que eu falei para o Senhor foi, Senhor, o Senhor me avisou, o Senhor não tem culpa de nada, e eu que fui burro no meio da situação. Eu só quero que o Senhor me ajude a passar por isso aqui, mas eu vou confiar no Senhor. Tem que ser assim. Moça, aquilo lá era para desanimar qualquer um. 3.500, irmão, doido para ter um carro. Já quebrou, né? Deu no meio das minhas pernas. Eu falei, Senhor, eu vou crer, porque eu preciso crer. Não importa a situação, a circunstância que eu estou. Eu não vou desanimar da tua palavra, da tua presença. Moço, eu chegava para orar uma semana, irmão. Eu falava, Deus, eu estou aqui. Eu não queria estar, eu estou chateado, mas eu estou aqui. Não importa, o culpado foi eu, o erro foi meu. Eu chamei a responsabilidade tudo para mim. Eu falei, eu estou aqui, eu quero vencer. E foi passando os dias, e eu consegui superar essa situação. Mas no primeiro momento era para, queria me destabilizar com o Senhor, sim. Porque Satanás, você acha que Satanás não veio na minha mente quantas vezes falou assim, você não é o filho do Deus vivo? Você não é o mimado pelo Senhor? Não é Ele que ia dar bênçãos e entregar para a sua história bênçãos? Olha aí o que aconteceu. E eu falava, Satanás, você está me perturbando. Mas preocupa não, vai chegar a minha oportunidade que eu vou te queimar. Moço, eu chegava aqui no culto, mas eu queimava esse Satanás. Você está me perturbando, agora eu vou te queimar. Por que eu estou contando essa experiência para você? Porque para alguns é simples. Para alguns fala, nossa, isso tudo. Mas para mim, naquele momento, foi para mim tomar um tranque, um choque. Né? Agora eu quero que você pense naquilo que tenta te desestabilizar na presença de Deus. Sabe, você precisa detectar nessa noite. Naquele momento foi isso para me tirar da presença de Deus. Graças a Deus eu venci, estou aqui. Mas quantos de nós, irmãos, não consegue? Por causa de pequenas coisas, ou grandes coisas, não sei. Não consegue mais acreditar no Senhor. Não consegue mais chegar na presença de Deus.
Como eu estava dizendo aqui na oração, quantas pessoas que hoje ora, mas não consegue dizer, santo, santo é o Senhor. Só consegue chegar no Senhor como uma metralhadora, ou quando chega. Pela manhã eu estava dizendo aqui, eu falei, olha, Jesus, Ele não trabalha com birrinha e com biquinho. Isso é quando a gente é criança, que a gente vai fazer isso com nossos pais, que a gente consegue algo, ou tem alguns que tomam taca por causa disso, quando era criança. Deus não trabalha dessa forma. Deus, Ele trabalha com pessoas que têm atitude nele. Deus, Ele não trabalha com pessoas que faz biquinho. Se eu, na minha situação lá, paro e falo, Deus, eu não vou buscar o Senhor mais não, porque o Senhor não me falou, o Senhor deixou acontecer isso comigo. Como o Senhor faz isso comigo? Quem ia perder no meio daquela situação? Seria simplesmente eu. Eu olhei para aquela situação e falei, moço, eu vou tirar de aprendizado agora, que eu não vou cair mais, que Deus me guarde para não cair. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que tem nos levado para esse trauma, desse desânimo. Porque de fato o desânimo, ele produz efeitos destrutivos. E grandes são, né, destruidores. Na verdade, grandes são esses. Olha só o que eu escrevi. Esse é o segundo ponto. É possível que em algum momento de sua vida você já tenha passado por sérios problemas de desânimo quanto à saúde, profissão, família, estudos, igreja, vida espiritual, etc. E talvez por isso tenha condições de avaliar os efeitos destruidores do desânimo. Uma pessoa desanimada pode entrar em estado de desespero rapidamente e até cometer ações destrutivas. Quando a alma está abatida, conduz a um tipo de desequilíbrio emocional conhecido como depressão. Uma vez deprimido, o indivíduo busca se isolar, desistir de lutar, desistir de tudo o que está fazendo, trabalho, família, casamento, ministério, etc. E gradualmente vai adoecendo a ponto de sequer ter ânimo de se levantar para atividades da vida diária. Olha o tanto que isso é sério. E não é verdade isso? Então, quando o desânimo vem sobre nossas vidas, que ele tenta abrir esses precedentes para entrar sobre nossas histórias, se a gente não dá um basta nisso, ele ataca a nossa família, ele ataca casamentos, ele ataca filho com pai, pai com filho. E como eu disse, vou dizer mais uma vez, ele ataca a nossa produção diariamente. Né? Você já se pegou no meio desse processo? Ou você está no meio desse processo? Que está numa situação que você não quer fazer nada, a não ser ficar quietinho? Se você está num processo de isolamento, não quer conversar com ninguém, sabe, não quer se abrir com ninguém mais, isso já é um porém do desânimo, já é um precedente do desânimo. Você que sonhava tanto, já não quer mais produzir. Dentro da sua casa, como que está você e sua esposa e assim sua família? Você já desistiu de orar pelo seu esposo? Você já desistiu de orar pela sua esposa? Ou pelo seu filho, pelo seu relacionamento, ou pelo seu futuro? Você já não quer mais nada? Sabe aquelas pessoas que acordam e diz, tudo o que eu queria é continuar deitado, dormindo, sem ver tal pessoa, sem ir para tal lugar? Ei, isso é um gatilho do desânimo. É necessário a gente pedir ao Senhor que entra nisso aí. Nós nascemos para produzir, nós nascemos para ser abençoado, nós nascemos para desfrutar do melhor do Senhor sobre essa terra. Como nós vamos desfrutar do melhor se a gente não estar com o Senhor? De verdade, tem como você desfrutar de algo bom se você não está na presença de Deus? É só um pouquinho ali, num certo momento, depois acaba tudo, deslancha tudo. Sabe, ele produz, o desânimo produz essa destruição sobre nossas vidas. E é preciso dar um basta nisso hoje. É preciso chamar o Senhor mesmo. Quantos dias que você não vem ao culto? Quantos dias que você não ora? Quantos dias que você não consegue ler a palavra? O que mudou desde quando você conheceu a Jesus? O que mudou? Você faz essa pergunta diariamente para você, para si mesmo? Você já perguntou ao Senhor se nós
estamos agradando o Senhor como um dia nós buscamos isso? Ou está passando batido, os dias estão passando e as coisas estão acontecendo, e a cada vez que passa, a cada dia que passa, nós estamos mais longe do Senhor, porque de fato tem acontecido tantas coisas e não tem melhorado. Deus não vai fazer com biquinho, Deus não vai fazer se a gente emburrar, mas Ele vai fazer se a gente crer, mas Ele vai fazer se a gente determinar, sabe, ser um leão no meio das guerras e das batalhas mesmo. Olhar como Josué e Caleb olhou no meio daquele gigante e falou: pode ser o que for, mas eu ainda creio no meu Deus. Pode ter gigante como que for, mas ainda eu creio que a terra que mana leite e mel é nossa por direito, porque o Senhor nos estabeleceu. E é dessa forma, igreja, que a gente tem que lutar e crer no Senhor até o fim da nossa história, até o fim das nossas vidas. Precisamos ter fé, precisamos nos dedicar no Senhor. E o terceiro é: o desânimo pode ser vencido. Mas como que a gente vai vencer o desânimo? Olha o que eu escrevi aqui. Salmos 27, 14. Confio no Senhor, tenha fé e coragem, confia em Deus, o Senhor. Somente assim que nós vamos determinar e sair vencedores. Eu quero contar uma história para vocês, que está lá em 1 Samuel, não precisa abrir, 1 Samuel 30, do 1 ao 20. Lá conta a história de Davi, que quando ele chegou nos filisteus, e no meio daquela situação, os filisteus iam atacar, naquele momento, o povo de Saul. E Davi chegou lá e falou assim: olha, eu vou com vocês. E o chefe dos filisteus chegou nos outros chefes e falou assim: oh, deixa eu falar para você, nós temos aqui um cara forte que vai lutar conosco. E o povo tudo ficou, né? Uau, quem que é? Vai nos ajudar demais, nós vamos conseguir, nós vamos ir lá e vamos vencer o povo de Saul. Não, é Davi. Davi quer ir conosco. Um olhou para o outro olhou para o outro e falou assim: Davi, quer ir conosco? Vai não. Mas não vai mesmo. Pode falar para ele sair fora com o povo dele, com os homens dele, pode mandar para ele voltar para lá, para onde é a vida dele para lá. Aqui não. Você está ficando louco? Imagina, nós estamos lá lutando contra Saul, Davi olha aquela situação, vê que Saul está perdendo e ele vem contra nós. Eu não pode mandar todo mundo embora amanhã cedo. E então o cara chegou em Saul e falou assim, em Davi, falou assim: Davi, o negócio é o seguinte, o povo aqui deu ruim e vai embora. Vai embora que o povo não quer saber de você aqui conosco. Porque eles falaram assim que você pode virar contra nós e matar todo mundo. Vai embora. Então Davi amanheceu, Davi foi embora. Chegando lá no acampamento, na cidade deles, os amalequitas tinham tomado tudo. Levou mulher, levou gado, levou tudo. E Davi olhou para aquela situação e falou assim: ó, meu Deus, o que aconteceu? Imagina o desânimo que deu na alma de Davi. Imagina Davi olhando para Deus e dizendo: poxa Deus, se eu sou homem segundo o coração do Senhor, como que pode acontecer isso comigo? Para piorar, o povo que estava lá, olhou para aquela situação e falou assim: ó, a culpa é sua, Davi. Porque Davi era o líder. E quantas vezes, igreja, nós erramos? Quantas vezes, igreja, nós saímos da presença de Deus, nós desanimamos e colocamos culpa em quem? Nos nossos líderes. Não é assim? Porque você não me acompanhou, porque você é isso, porque você é aquilo. E de fato acontece. Mas a gente tem que pegar nossa responsabilidade como servo de Deus e olhar para dentro de nós e ver o nosso erro e pedir ajuda para o Senhor. Não colocar a culpa em fulano ou não. Então, no meio daquele momento, Davi falou assim: aí deu ruim de fato, porque agora todo mundo foi embora, Deus me abandonou aqui no meio desse processo,
O que vai ser da minha vida agora? Todo mundo querendo me matar a pedrada, moço. Uai, Deus, como é que é isso? Vou te dar a chave por que aconteceu. Na Bíblia, você não vê Deus falando para Davi ir lá e lutar contra Saul. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, muitas oportunidades, mas ele próprio não quis matar pelo respeito e honra que ele tinha com Saul. Saul, sendo errado ou não, ele tinha essa honra com ele lá. Então ele quis ir lá e dar uma de espertão. Eu vou chegar nos filisteus, como Deus é comigo, eles vão me levar e nós vamos vencer essa batalha e eu vou sair como tal. Aí quando ele voltou, que viu que deu tudo errado, ele foi pedir ajuda para quem? Para Deus. Deus não falou para ele ir lá e fazer aquilo que ele fez. Ele foi porque ele quis. E quantas vezes que o nosso querer nos tira da presença e da vontade de Deus? Quantas vezes que nós vamos fazer algo, quando nós chegamos lá e viu que deu errado, nós vamos voltar e pôr culpa em Deus. E falar que Deus agora já não olha mais para nós. Mas eu sou seu filho querido, eu estou aqui e acontece isso sobre nossas vidas. E acontece um tanto de situação. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor chegar no Senhor e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque se o Senhor quiser que eu faça isso, eu vou fazer. Mas eu não quero estar como desobediente, como rebelde na tua presença. E muitas vezes nós estamos nessa situação, e por isso que nós desanimamos quando não vem a resposta positiva do Senhor. Mas sabe de uma coisa, igreja? No meio daquela situação, Davi, ele foi humilde mais uma vez e olhou para o Senhor no meio do desânimo, no meio de o povo queria matar ele, no meio da alma dele governando. No meio disso tudo, ele olhou para o Senhor e falou: Deus, o negócio é o seguinte, eu devo ir ou não vou? Ou eu fico? Eu creio que Deus olhou para Davi agora e falou assim: Davi, não precisava você passar por isso, né? Mais uma vez, você vai passar por isso, porque você não me escutou. Mas beleza, Davi, vai lá, você vai conquistar, você vai pegar tudo que é seu de volta e vai trazer. Pode ficar de boa que eu ainda sou com você. Não é porque nós somos bons que Deus faz algo para nós, mas é pela misericórdia e graça dele. Deixa eu te dizer algo para você. Se você errou, foi para o lugar errado, desobedeceu, volte ao Senhor nessa noite e diz: Senhor, eu estou aqui. Você pode ter certeza que Ele vai arrancar esse desânimo de dentro de você, dessa alma que grita e governa dentro de você, e Ele vai dizer: eu estou contigo, igreja. Então é isso que nós necessitamos de chegar no Senhor nessa noite. Confiar no Senhor depois de um erro, depois de um desânimo. Confiar no Senhor depois disso, enxurrada de situações errôneas, muitas vezes que nós estamos fazendo. Confiar em Deus, acima de todas as coisas. Só assim que nós vamos conseguir vencer esse tal do desânimo. Para a gente finalizar. O ser humano, por natureza, é rebelde e transgressor. A nossa teimosia em desobedecer à vontade revelada de Deus, ou de rejeitar a direção ou exortação do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz assim, quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeça aos seus desejos da natureza humana. Olha o que Deus está dizendo para nós, olha o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui. Deixa de ser governado pela sua alma, natureza humana, alma. Deixa que o Espírito Santo governe a sua história. Deixa eu dizer algo para você. Aquele que está desanimado é porque a alma está no governo. E é hora de dar um basta nisso. A Bíblia mesmo diz para nós: deixa que o Espírito Santo dirija vocês, para que a natureza humana não flua. Porque aquele que está amalgamado com o Espírito Santo, a alma não vai guiar. O desânimo vai bater, vai chegar e vai bater em retirada.
Eu não estou dizendo que nós somos super crentes ou super pessoas, que não vai chegar em um certo momento que vai ter o desânimo. Isso é fato. Mas lembre-se que o desânimo não procede de Deus. O que procede de Deus é a vida do Espírito Santo fluindo em nós. E aquele que tem a vida do Espírito Santo fluindo em nós, você pode ter certeza que o desânimo vai chegar. E quando chegar, o Espírito vai estar pronto. E a natureza humana, a alma que grita, que quer governar, junto com a carne, vai ter que bater em retirada. Porque Jesus que está no controle. Porque Jesus que nos entregou as bênçãos. Porque Jesus que tem algo poderoso a nos entregar. Porque Jesus que tem a prosperidade para nos entregar. Porque Jesus é que está dentro da minha casa. Porque Jesus é que está dentro do meu casamento. É Jesus que está dentro do meu financeiro. Não importa o que aconteceu, o que falar. É Jesus que está dentro da minha vida. E é assim que nós vamos vencer esse miserável do desânimo. Você está disposto para isso nessa noite? Você detectou o que é o desânimo? Você que tem um dom especial, um dom que Deus derramou sobre a sua história de cura, de ministrar, dança, louvor, de ser um pastor, de ter uma palavra para abençoar vidas, pessoas, mas ao decorrer da caminhada, isso foi se perdendo. Sabe, o decorrer da caminhada, a paixão de estar com o Senhor foi se perdendo. Essa palavra é para encontro o seu coração. Você que era um líder, que um dia sonhou em ser o líder, um pastor, mas hoje já não está fazendo mais isso. Essa palavra é que entra dentro do seu espírito nessa noite. E nós vamos dar uma resposta para o Senhor nesses dias, que o inferno vai ficar louco conosco. Porque quando ele vir falar em nossa mente e querer colocar esse desânimo para pesar nossa vida espiritual, sentimental, física, familiar e etc., nós vamos dar uma resposta para ele, que o Espírito Santo é que está habitando em nossas vidas. E ele já não vai ter mais lado ou direção para entrar em nossas vidas, para nos atrapalhar e nos roubar da vontade do Senhor. Porque nós vamos estar ativos, nós vamos estar espertos e nós vamos dar a resposta que o Senhor deseja. E é no meio do desânimo, no meio do deserto, no meio da fadiga, que quando um homem de Deus se levanta e volte para o seu Senhor, que as bênçãos voltem a derramar sobre a vida. O Senhor nos escolheu para isso, igreja. O Senhor nos escolheu para derramar bênçãos sem medida sobre nossa história. Mas só conquista isso aquele que vai até o fim com o Senhor. Não é fácil, mas é o que Jesus tem determinado sobre nossas vidas. Olha só aqui. Como fazia Israel no deserto, resulta em prejuízo próprio. Pois além de atrasarmos, corremos o risco de ficarmos fora do plano de Deus. Não precisamos enfrentar desânimo sozinho, uma vez que Deus sabe que essa ferramenta é habilmente usada por Satanás para nos derrotar. Por isso mesmo, ele espera que clamemos por sua ajuda na ocasião oportuna. Não há nem crianças, nem jovens e nem adultos que estejam isentos de ser atacados pelo desânimo. O modo de derrotá-lo foi nos dado por Jesus quando ele declarou. Olha só, João 16:33. Muitos sabem, né, desse versículo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, mas eu... Quem que está dizendo que ele venceu o mundo? Quem que é? É um ser humano feito do barro, que está falando para você, pode ficar de boa, eu venci o mundo, você vai vencer. É ser humano de barro que está falando para ti? Para mim, para nós nessa noite? Não! É o próprio Jesus dizendo assim, ó, presta atenção, olha para mim aqui, tu és o meu servo amado, tu és aquele que eu tirei das trevas, tu és aquele que eu te acolhi quando você necessitou, e eu não te acolhi para você viver desanimado, derrotado, chorando, amargurado, não, eu te escolhi, te tirei de lá, para você ser aquilo que eu estabeleci para você sobre essa terra. E um servo de Deus, ele não pode ficar desanimado. Olha aqui para mim, no mundo, irmão, nós teremos aflição. Imagina Jesus pregando lá, né? Os seus discípulos para o povo.
No mundo nós teremos aflição, mas escute só, preste atenção, olha para mim. Ele falando para a igreja do tempo, né? Olha para mim, igreja. No mundo vai ter aflição, pode ter certeza, mas não desanime. Eu venci o mundo, e aquele que está dentro de nós é maior que o mundo, é o Espírito Santo, mandado por Jesus. Ei, igreja, se levante, vamos avante, ele venceu o mundo por nós. É assim que é a vida do cristão, ativado e determinado. Quem não estiver passando por luta aqui, me fala a receita. Mas quem estiver acreditando no Senhor, pode colar em mim que eu quero um pouquinho, que nós vamos vencer junto. No mundo nós vamos ter aflição. O próprio Jesus teve aflição na cruz. O próprio Jesus teve aflição quando foi traído. O próprio Jesus teve aflição quando veio sobre essa terra, porque ele foi também 100% homem, e ele teve aflição, mas ele teve bom ânimo, ele venceu o mundo. Ele está dizendo para mim e para você: olha para mim, como eu fui, como eu sou. Eu fui humano como vocês, eu fui carne como vocês, mas tenha bom ânimo, nós vamos vencer junto. Você não está sozinho. A sua peleja, a sua guerra, a sua terra prometida, não, meu filho, você não vai chegar sozinho, você vai chegar porque eu estou. Lá vai ter gigante, lá vai ter peleja, lá vai ter o que for. Tenha bom ânimo, você vai vencer. Lá pode ter enfermidade, pode ter falácia, pode ter pessoas que vai falar contra, pode ter o que for. Tenha bom ânimo, você vai vencer. É assim que é a paixão por Cristo. Essa igreja que o Senhor deseja nesse último tempo. Você está disposto a ser essa igreja? Eu tenho pedido ao meu Senhor todos os dias: eu quero fazer a tua vontade. Tem luta, vai ter, é fato, mas precisa querer o Senhor. Vamos vencer o desânimo junto. Quanto tempo você não para escutar a voz do Senhor? Quanto tempo você não tem a paixão de sossegar e ficar: Senhor, eu estou aqui. Quanto tempo você já não chama mais as pessoas para orarem? Você era um cara, uma mulher que ativava o povo de Deus. Você era uma mulher e um cara que ativava: vamos orar, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus, Jesus é bom demais. Mas hoje as pessoas que têm que olhar para ti e te chamar, não. Os sonhos de Deus não morreu para a sua história. Não morreu para as nossas histórias. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para a eternidade. E Ele está conosco até a consumação desse século. É a palavra que diz isso. Vamos vencer o desânimo, igreja. É tempo disso. É tempo de dar um basta. Sabe, olha para o gigante e fala: poxa, mano, até que tu é grande, hein, pai? Mas Jesus é maior. Vamos vencer isso aí, né? E é difícil, irmão. Tem dia que você acorda, você fala assim: ó, hoje eu vou matar um leão. Aí você mata o leão. No outro dia, tem 3 para você matar. Você vai tapeando com um, você dá um tapa no outro, dá um murro no outro, e você vai, mas você chega firme. Porque Jesus é quem está conosco. Maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. É uma declaração do Pai para nós. Você detectou nessa noite o que está desanimando você da obra, da presença, do amor, das bênçãos ou da prosperidade do Senhor? Você pode detectar nessa noite e pedir a ajuda do Pai e pedir a ajuda do seu Senhor? Sabe, igreja, volte a orar, volte a ler a palavra. O desânimo nós só vencemos dessa forma. Não tem outra situação. Sabe, não é deitado em casa, não é que a gente vai vencer. Jesus, Ele nunca está à frente na batalha de um desanimado, de um preguiçoso, de um cara que fica deitado. A gente pode até estar, lembra de Elias na caverna? Ele matou um monte de endemoniado.
que era filho de Baal, de Azerá, e foi lá, desce fogo, toma fogo na nuca, morreu todo mundo. Mas quando uma mulher falou para ele que ia matar ele, ele foi para dentro da caverna. Olha só que situação louca. Ele foi dentro da caverna e foi depressivo, desanimado. Sabe, eu fiz tanto para o meu Senhor, mas estou aqui desanimado, largado. Ele falou para Deus assim, ó, não, sabe o que acontece? Me mata logo. Mas se ele correu de Jezabel que ia matar ele, para que ele falou para Deus matar? É só voltar lá que ela ia matar, não é? Mas não é aquilo que você faz que te faz um homem ou uma mulher de Deus poderoso no Senhor. É a sua confiança no Senhor, depois de uma grande luta e batalha, que você entregue a Ele, que Ele vai vir até você e vai continuar fazendo sobre a sua vida. Não é o que você é quem está com você. Essa é a diferença. Mas Deus, mais uma vez, foi misericordioso com Elias e falou, vamos meu filho, eu vou te dar um alimento, levanta, vamos embora, anda aí. Ele comeu e dormiu de novo. Deus foi lá mais uma vez e falou, vamos meu filho, levanta, vamos embora, pelo amor de Deus, sai dessa vida aí. Então deixa eu dizer algo, está complicado, Jesus quer te tirar da caverna. O alimento de Jesus é o que nos deixa forte. O alimento de Jesus é o que nos faz viver uma vida sobrenatural. Qual alimento que você tem buscado como homem de Deus? Qual alimento, onde é a fonte que você tem buscado? Na sua própria força? Porque um dia Deus te abençoou e hoje você tem uma condição de viver uma vida razoável. E você tem tentado buscar essa força nisso, mas isso já não está te suprindo mais. Então você olha para as situações e você não vê saída, porque você esqueceu de olhar para o Senhor e já não olha mais para o Senhor, olha para as suas forças, para os seus negócios, para aquilo que você tem, para aquilo que é determinante na sua vida, que você esqueceu que o Senhor é determinante. Agora o que é determinante é aquilo que tem. E você já não vê mais saída. Mas Jesus está aqui agora, dizendo para você, vem que eu estou contigo até a consumação do século. É isso que nós precisamos de entender. É isso que nós precisamos de buscar para finalizar de vez agora. O pessoal pode até subir aqui, por favor. Olha o que diz Josué 1, do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe entregou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Você lembra quem que foram os dois que continuaram fiel? Josué e Caleb. Sabe quem herdou a terra prometida? Somente aqueles que no meio da peleja, da fadiga, não desanimou e continuou até o fim. Você vai chegar à terra prometida, mas chega até o fim.